Semeador da boa nova, exemplo de fé e amor. Rogai por nós, Dom Inácio, fazei-nos dignos de nosso Senhor. É isso aí, são 10 horas e 41 minutinhos aqui abrimos o bloco com o hino a Dom Inácio e estamos recebendo uma visita muito especial, muito gostosa aqui para nossa querida Rádio Clube, que é do querido Padre Reginaldo, que está aqui em Guaxupé, passando uns dias por aqui e também para trazer boas novas pra gente. E no nosso estúdio também está o nosso diretor Rafael Zayat. Primeiro, bom dia, Padre Reginaldo, que bom recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Vanessa, e bom dia a todos os nossos amados radiovintes e aqueles também que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe vocês e abençoe também, desde já, obrigado pelo convite, que Deus abençoe Rafael, diretor dessa rádio, e todos aqueles que estão envolvidos nesse caminho que nós estamos fazendo. E bom dia pro Rafa, que está aqui no nosso estúdio, porque hoje o assunto é bom, aí ele veio acompanhar aqui o Padre Reginaldo para dar essa boa notícia para nossa comunidade. Bom dia, Vanessa. Pois é, a gente fica muito feliz de estar aqui presente. Padre, mais uma vez é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente novamente. Isso. A casa é sua, a casa é do senhor. Sim. Eu que me sinto em casa, sempre me senti. Desde que eu cheguei aqui. Que bom. E hoje a gente vem então para essa entrevista para falarmos um pouco mais sobre o encerramento da fase diocesana do inquérito de beatificação de Dom Inácio João do Almonte. Mas antes, acho pertinente a gente fazer até um resumo, pois antes de tudo a gente tem que saber um pouco mais sobre esse conceito histórico. Mas para os ouvintes entenderem, é correto falar beatificação, santificação ou canonização? Veja, são termos que, por exemplo, a santificação, ela é tanto para o beato como para a canonização. Então, para ser beato, precisa ser santo. Para ser canonizado, precisa ser santo. Quer dizer, a beatificação já é o caminho onde a igreja reconhece a santificação daquela pessoa. Então, falar assim, nós estamos no caminho da santificação. Dom Inácio para nós já é santo, quer dizer, santificação é um reconhecimento daquilo que nós interiormente já acreditamos. Então hoje a igreja vai comprovar por meio de documentos que nós estamos aí, todo esse inquérito, para comprovar que esse homem realmente foi santo. Não é mais algo que o povo acha, o povo pensa, porque para nós Dom Inácio já é santo. Mas agora a igreja quer ver se realmente ele tem os atributos necessários para dizer que Deus agiu naquela vida. Porque o único santo é Deus. Deus é o santo. Ele é a fonte da santidade. Mas aquela pessoa se abriu tanto à graça de Deus que agora ele foi santificado. E a igreja agora, nós vamos por meio de documentos mostrar que ele fez todo esse caminho de santidade. Então, santificação, beatificação, o correto é falar sempre beatificação, porque a santificação é o resultado da beatificação. São processos complementares. Complementares. Então, quer dizer, para dizer que ele é beato, ele tem que ser santo, entendeu? Então, a santificação é a causa e a beatificação, vamos dizer assim, é o efeito da santificação que ele é. Por que ele está no céu? Porque beato quer dizer, beatitude é aquele que está no céu, que goza da glória de Deus. E para gozar a glória de Deus tem que ser só santo, porque se não for santo, você não entra no céu. Entendeu? Entendido. Então, bom, acho que dessa questão, falando agora desse conceito histórico, conforme citamos na introdução, acho que é interessante a gente colocar também quem foi Dom Inácio João do Almonte. Então, isso é muito importante, as pessoas conhecerem bem a história de Dom Inácio. E nós temos que estar na ponta da língua, principalmente nós guaxupeanos, porque ele está sepultado aqui, ele viveu aqui e foi, segundo ele colocou, foram os melhores anos da vida dele, foi aqui em Guaxupé.
entendeu? Ele falou assim que nem dirigir a província não era era um pouco mais complicado, porque ele foi provincial. Mas de dirigir a diocese de Guaxupé, para ele era o maior prazer, que ele tinha muito amor nessa terra, Guaxupé. Ele se sentia muito em casa, embora não fosse daqui, mas ele, como Dom Inácio, gostava de Guaxupé, entendeu? Tanto que Deus quis permitir que ele morresse aqui nessas terras guaxupeanas e quis ficar por aqui também, não é? Então, quem foi Dom Inácio? Dom Inácio nasceu em Ribeirão Preto em 1897. A família dele veio, nós já sabemos disso, veio da Itália como imigrantes. Eles vieram migrantes de Itália, Mussolente, a religião deles lá de Veneza, e vieram só o pai e a mãe, que nós temos conhecimento histórico. O pai e a mãe e um irmão, que nós vamos saber que Dom Inácio tinha um irmão, Antônio, que era mais velho do que ele, entendeu? Que nós temos registros, que foi buscar esses registros lá na Arquidiocese de Ribeirão Preto, e está lá registrado o irmão dele. Só que nós não temos conhecimento desse irmão, quem foi, onde foi e se morreu. Nós não temos dados como comprovar essa pesquisa. Mas sabemos que tinha um irmão Antônio. E a mãe, o pai morreu com 3 anos, ele tinha 3 anos. A mãe estava sozinha aqui, teve que levar os filhos de novo para a Itália. Então retornou para a Itália com os 2 filhos. E foi viver com os tios maternos da parte da mãe. 4 anos depois, com 7 anos de idade, ele perde a mãe. Com 3 ele perde o pai, com 4 anos, com 7 ele perde a mãe. E ele é criado então pelos tios dele lá em Mussolente. Depois, com 11 anos, ele resolve entrar no seminário dos capuchinhos, não é? E com um grande desejo. Dom Inácio, desde a mais tenra idade, tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora, que foi sempre a mãe. Ele assumiu Nossa Senhora como sua mãe, porque já não tinha mais mãe. E depois ele então tinha um desejo, que é aquilo que a gente reza sempre na oração: Jesus e Maria, eu quero para a vossa glória tornar-me santo. Ele desde pequeno ele tem um grande desejo de ser santo. E ser santo para ele é poder conquistar muitas pessoas e levar para Cristo. Ele quer levar almas para Jesus, ele quer conduzir muitas pessoas para que conheçam Jesus, que é a fonte e a origem de toda a graça. Depois que ele entra nos capuchinhos, com 17 para 18 anos, ele vai se alistar. E nesse alistamento a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial. E Dom Inácio ficou 3 anos na Guerra Mundial, entendeu? Ele foi para a guerra. Ele foi para a guerra. Foi para a guerra. E ali ele viveu os horrores da Guerra Mundial. E isso marcou muito a vida dele também, entendeu? Se já tinha um desejo de ajudar os outros, na guerra cresceu muito mais, porque ele viu os horrores. Tanto que ficou doente, adoeceu e teve que fugir dos campos de onde eles lá, e voltou para sua adoecido. E depois de lá ele terminou seus estudos. Em 1924 ele termina seus estudos, se ordena padre e depois faz o doutorado, porque ele era doutor em direito canônico. Ele fez lá em Milão, em Veneza, e depois ele então vem para o Brasil. Retorna ao Brasil. Voltou para casa com alguns missionários para abrir casas do capuchinho aqui, porque ele tinha esse espírito missionário, um apóstolo ardente. Veio e se estabeleceu em Curitiba, e em Curitiba ele abre uma casa ali com os capuchinhos, depois se torna provincial, pároco de muitas paróquias, Santo Antônio da Platina, fez muitas construções, que ele era tinha uma visão muito ampla, muito para frente, ele tinha. E depois foi ordenado, foi eleito para ser bispo, foi para São Joinville, ficou lá 2 anos, sofreu muito lá, porque encontrou resistência de alguns padres, por várias questões históricas que a gente pesquisou, por causa da visão que ele tinha de pobreza, de simplicidade, e encontrou lá talvez alguma igreja, uns padres que talvez não tinha esse mesmo ideal de simplicidade, e onde deu confusão, e aí ele teve que até pedir para sair de lá e ser transferido para a diocese. Aqui foi o local onde ele se sofreu, claro. Ele foi visto então em 2 dioceses: Joinville e Guaxupé. E aqui em Guaxupé
ele faleceu em 29 de maio de 63, depois de amputar uma perna, ficou alguns meses fazendo crisma e assim por diante, visitando paróquias, assim mesmo na cadeira de roda. Quanto tempo ele foi bispo na paróquia de Guaxupé? Quase 11 anos, quase 11 anos. Quase 11 anos ele foi bispo. E 2 anos ele foi lá em Joinville. Então aqui em Guaxupé ele ficou esses 11 anos e pro povo foram 11 anos que passou-se o tempo, mas ficou muito presente a semente de Dom Inácio. Tanto que nós fizemos 59 anos da morte dele e ele continua vivo. Então tem alguma coisa que diferente nesse homem? Por que que uma pessoa morre há tantos anos e todo mundo ainda lembra desse homem? É passado para os mais jovens, nossos pais, nossos avós, que nos contaram, que a gente tem ouvido muita história. E muitos hoje criam uma devoção, não só em Guaxupé, mas do povo de Guaxupé que foi para outras cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, porque a gente recebeu muito testemunho e ajudas também de muitos guaxupeanos de São Paulo que estavam fora, mas que ainda tem na memória aquele homem da barba branca, daquela simplicidade, daquela humildade. Era um homem humilde. E como que ele era perante a sociedade? A gente, até pouco que a gente falou aqui com os nossos amigos ouvintes, já trouxeram muitos relatos, que era uma pessoa muito próxima da população. Muito. Como que ele era? Como que o senhor pode falar um pouco mais a respeito? Dom Inácio era um homem de uma simplicidade muito grande, porque ele tinha, se você pega os escritos dele, ele dizia assim, ele não queria ter nada. Isso ele deixou escrito desde que ele entrou para os capuchinhos. E ele dizia assim, e quando eu tiver apegado a alguma coisa, ele pedia ao superior para arrancá-lo dele, que ele não queria ter apego nenhum a nada, a nenhum bem. Ele era um homem que queria viver desprendido, porque para ele, e é verdade, quanto mais desprendido se é, mais livre você pode amar. Uma pessoa que é muito apegada, ela não ama, ela não vai amar. Se ela tem algum apego, ela não ama. Por isso que quanto mais livre a pessoa é, ela consegue responder ao chamado de Deus. Então ele dizia assim, não vou me apegar a coisa nenhuma. E outra coisa, não vou reclamar de nada. Era uma característica de Dom Inácio. Se estivesse dormindo no chão, ele dormia no chão. Se oferecesse água, ele bebia. Se não oferecesse, ele passava sede, mas não reclamava de nada. Nem do sol quente, nem nada. Para ele dizia, eu vou ser indiferente. E tudo que eu passar eu vou oferecer a Jesus, menino, como um buquê de flores que eu vou oferecer para ele ao longo da minha vida. Não reclamando de nada, entendeu? Ô padre, a gente ouviu já algumas histórias que ele se mutilava, se automutilava. Isso. É procedente? Isso é procedente. Ele fazia muita mortificação, porque era o tempo também, a época, embora isso é comum ainda, a penitência, a mortificação faz parte da espiritualidade cristã. E na época dele ele se mortificava, dormia no chão, entendeu? Para se mortificar, para conter aquele ímpeto que a gente tem, aquela vontade carnal que às vezes a gente tem, a nossa vontade para estar disponível para a vontade de Deus. Mas ele tinha um cilício até a dona Selma Peroco ainda tem um instrumento que ele se usava, né? Que põe na cintura, às vezes um usava com pregos, tachinhas, e apertava aquilo e carregava o dia todo, entendeu? Para se mortificar mesmo, para mim deixar minha vontade mortificada para me fazer só o que Deus quer. E às vezes também se autoflagelava às vezes com rebengue, alguma coisa, e se batia de Deus para se mortificar, para poder viver a proposta que ele tinha no coração. E ele faleceu em Guaxupé mesmo, em 63, é isso mesmo? Faleceu no dia 29 de maio de 1963, a 1h05. Esse ano eu até fiz, sempre, desde que eu estou aqui, sempre rezamos dia 29 a 1h05. Até quando eu pus nas redes sociais que eu ia celebrar a missa a 1h05 agora, dia 29 que teve. Mas por que tem que ser 1h05? Porque foi a hora que está registrado o óbito dele aqui na Santa Casa. E qual foi o motivo do óbito dele? Foi uma embolia, quer dizer, começou com uma trombose na perna,
que ele teve que amputar a perna, foi em Poços de Caldas. Até inclusive a gente foi no cemitério para ver se achava esse osso da perna dele, mas não consegui. Na pesquisa que eu fiz lá no cemitério, não consegui, porque os padres que cortou e deu o encaminhamento para o sepultamento dessa perna. E ele então, depois cortou a perna com muito sofrimento. Para ele ele tinha um grande medo de ter que renunciar, porque não ia dar conta de agora gerenciar a diocese. Mas ele sempre dizia: eu ofereço tudo para Jesus, para o bem da igreja, para a santificação das almas. Eu ofereço tudo que eu tenho, todo o meu sofrimento. E ele ainda se manteve frente ao bispado, de janeiro até maio, que ele cortou a perna em janeiro, em 20 de janeiro, eu não me lembro, ou 3 de janeiro, não me lembro agora, não me recordo a data. Mas aí depois ele veio e de cadeira de roda ele fez crisma, ele visitou as paróquias. Quer dizer, aquela mutilação não foi para ele de forma nenhuma, não foi impedimento, embora muita dificuldade, mas não foi de forma nenhuma impedimento para ele continuar sendo aquele apóstolo ardente. E uma das outra características de Dom Inácio, ele viveu assim e morreu em 29 de maio. Mas uma das outras características dele durante esse tempo que ele viveu aqui, Rafael, Vanessa, era o seu amor à Eucaristia. E também ele tinha como lema: o semeador saiu a semear. Então ele dizia assim, que na pregação, ele gostava de pregar, na pregação a gente semeia e no sacramento da confissão a gente colhe o fruto daquilo que o padre pregou, entendeu? Que a pregação move o coração, toca o coração e a pessoa se converte. E o lugar da conversão é depois a confissão. Então ele ficava muitas horas. Um bispo, a gente sabe que a atribuição de um bispo é muito grande, muito sofrível a vida do bispo, o trabalho do bispo, mas assim mesmo ele tirava ainda tempo para ficar na catedral e naquele confessionário que está lá, ele ali atendia muitas pessoas confessando. Esse foi um dos maiores feitos do seu legado que ele deixou em Guaxupé? Eu acredito, espiritualmente sim, mas eu acredito que Dom Inácio deixou outros legados. Ele era uma pessoa muito sensível às causas sociais, talvez porque ele veio de uma família muito pobre, ele era um homem pobre, teve que migrar por causa da pobreza e depois voltar para lá e viveu numa casa simples. Então ele sabia das dificuldades que e por isso talvez escolheu até o franciscano para viver uma vida muito pobre, de não ter nada. Mas esse nada dele, ele queria dar tudo e ser tudo para os outros, ajudar com que as pessoas tivessem dignidade. E aqui em Guaxupé ele fez um trabalho muito amplo. Vocês, eu não sei se sabem, mas Guaxupé tinha muita casa de prostituição. Guaxupé foi conhecido alguns anos atrás, era conhecido como o lugar onde muitos homens vinham para a casa de prostituição, que tinha até uma vila de prostituição aqui em Guaxupé. E essas mulheres, quando ele chegou aqui, ele percebeu que muitas mulheres acabavam ficando grávidas e esses filhos órfãos. Por isso que a gente pôs na oração, ele se sensibilizou muito com a orfandade dessas pessoas que não tinham, e num tempo que as mulheres ficavam grávidas, né? E ele acolheu essas mulheres. Por isso que ele queria trazer as irmãs para cá, para cuidar dessas mulheres, e depois incentivou a criação da Casa da Criança, justamente para acolher todos esses órfãos. Mas não é só um acolhimento. Aí ele criou também a escola profissional Nossa Senhora Aparecida, que foi com ele, porque na cabeça dele ele deixou escrito, ele não queria só dar o pão, ele queria que as pessoas tivessem dignidade, as pessoas fossem dignas. Entendeu? Não é só dar o pão, dar também uma boa formação humana, moral e espiritual para esses órfãos, para que amanhã eles tivessem condições de construir uma vida, uma família com dignidade. Dar uma formação para essas molecadas que estavam na rua e que pudesse amanhã ter uma profissão para poder viver
com dignidade. Essas mulheres que eram tão desvalorizadas, ele tentava ajudá-las e queria pôr uma congregação aqui para dar força para aqueles que eram pobres, ajudar a elevar essa situação de miséria e de pobreza, elevar a pessoa. Isso ele deixou esse legado, tanto que ele fez seminário, ele estava presente no hospital, ele que preocupou muito com a formação dos padres, uma época muito difícil, ele quis fazer seminário para dar uma boa formação moral, espiritual, preocupou em fazer escolas para que as pessoas pudessem ter... Era uma figura atuante em diversas áreas da sociedade, não só na parte religiosa, né? Não, e ele era muito influente, não usou isso. Dom Inácio soube diferenciar muito bem uma coisa, não teve nenhuma ideologia política, ele não teve uma ideologia partidária, ele é de A, ele é de B, ele navegava em todas as áreas. Quer dizer, a doutrina da igreja falava contra algumas espiritualidades ou maneiras de viver a vida. Dom Inácio era duro com algumas questões, mas ao mesmo tempo navegava em todas elas. Ele tinha esse traquejo. Ao mesmo tempo que ele falava contra, que não podia, porque isso era contra a fé, mas ao mesmo tempo ele estava lá com as pessoas, ele acolhia as pessoas, independente da religião. Tanto que hoje os nossos irmãos que são de outras denominações espíritas têm um carinho muito grande por ele. Não tinha distinção, né? E ele não fazia acepção de pessoa nenhuma, embora não concordasse com a doutrina, porque estava contra a doutrina da igreja. Doutrinalmente ele era muito ferrenho, é muito firme, e não é, mas ao mesmo tempo era um homem muito de um coração que sabia acolher todo mundo. E tanto que as crianças, né? As crianças, nós temos fotos, registros, como que as crianças gostavam da Inácio. Ele saía ali do colégio, ficava de frente ao palácio, e todos os dias as crianças iam lá para passar a mão na barba do bispo, acolher o bispo, abraçar as crianças. E foram essas hoje crianças que dão um testemunho da beleza, da santidade dele. Ô padre Reginaldo, e quando e como que surgiu essa demanda de falar assim, eu acho que a gente tem que reconhecê-lo como um santo? Quando foi isso? Pergunta muito importante, porque, veja bem, Dom Inácio, antes de morrer, ele já tinha fama de santidade. O povo já via nele, não só aqui, como na congregação dos capuchinhos. Nas documentações que a gente obteve, depois da morte dele, todos os irmãos deles capuchinhos já viam que ele já estava na glória de Deus. Bom, aqui em Guaxupé, era um ano de 1968, já faziam 5 anos que ele tinha morrido. Os capuchinhos, de onde a irmã veio da ordem onde ele cresceu, já vieram com uma documentação, uns registros e uma ampla pesquisa que eles já tinham feito na congregação deles de investigação da vida de Dom Inácio. E já veio Dom José de Almeida, que era o bispo atual, que tinha substituído o sucessor de Dom Inácio, já veio e pediu se podia entrar com a causa de beatificação. Veja bem, 5 anos depois da morte dele, já tinha todo um processo já pronto. Chegou aqui e encontrou um balde de água fria, não no povo, que ele ficou encantado com o povo, mas viu na parte do bispo, por causa de várias questões, outras ideias, tinham outras coisas em demanda. Até um ciúme, poderia falar? Na ordem, não sei se é ciúmes, mas estava saindo do Concílio Vaticano II, é uma outra ideia. Então, interpretou-se errado, que estava tirando os santos da igreja, e na verdade tirou mesmo. Muitos santos estão nas casas de muitos aí, até hoje, não devolveram para a igreja. Porque tira o santo da igreja, mas é uma interpretação errônea. Aí ele disse está lá escrito, está documentado. Ele disse para o que veio, olha, nós estamos tirando o santo da igreja, nós já temos tanta superstição, nós somos um povo supersticioso, nós precisamos de formação, formar a cabeça do povo e não criar mais santo. Ele deixou escrito, mas ele até tentou convencer o bispo, tem um diálogo bonito que depois vocês vão poder pesquisar um dia que quiserem, que ele tem um diálogo mas senhor bispo, o senhor pode evangelizar através de um santo, o senhor pode evangelizar.
Mas ele não concordou. E a partir daí, engavetou-se, arquivou o processo. O processo ficou parado. Depois vieram outros bispos que também não motivaram, não viram, e também outros padres que passaram pela catedral, via o povo, mas o povo, isso que é bonito, o povo continuou visitando o túmulo dele. O povo não deixou de ir acender sua vela, de ir lá, e assim vieram outros bispos e nenhum deu atenção, não foi sensível a esse sinal de Deus. Quando cheguei aqui há 11 anos atrás, agora quase 12, eu fiquei muito sensibilizado porque eu não conhecia também Dom Inácio, nunca tinha ouvido falar, estava na diocese e nunca ninguém me falou de Dom Inácio. Engraçado isso, porque na diocese ninguém falava de Dom Inácio, conhecido aqui e outros lugares, mas na diocese os padres não falavam de Dom Inácio. Eu falei, uai, esse povo descendo lá, esse reza e fazem todo dia 29 uma missa e fala de Dom Inácio. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, aí conversando com o bispo Dom Lanza, falei, Dom Lanza, que tal a gente abrir, ou pelo menos ver a possibilidade de abertura de processo? O bispo foi muito solícito, Dom Lanza falou, padre, corre atrás, veja aí, veja o que precisa. Então eu não sabia como que fazer, que jeito que fazer, por onde começar, que jeito começar. É algo para nós assim, então, e providencialmente, eu não sabia como, liga para um, liga para outro, liguei em campanha, em pessoas que já tinham. Falei, nossa, mas e postulador? Nós não temos um postulador. E esse que está aqui, esse italiano, Paolo Villota, ele estava em Belo Horizonte. E alguém lá em campanha falou, tem um postulador que está aqui no Brasil e que você pode conversar com ele, ele vai te dar todas as orientações seguras de como você vai fazer, porque tem todo um caminho para você abrir um processo. Não é assim, vai lá e abre. Tem todo um caminho que você tem que fazer. E aí ele veio, gentilmente, ele veio em São João da Boa Vista, eu fui lá, e depois ele veio aqui, conversou comigo, com o bispo, e deu todas as orientações. Qual o caminho que nós vamos fazer? Escrever carta, fazer biografia, pedir que os outros bispos todos assinassem, bispo do estado de Minas, todos eles têm que estar concorde para abrir a causa, e tem que mandar essa carta, tudo junto, toda uma documentação para mandar para a Congregação dos Santos. Senão, e o bispo fez, nós fizemos, corri atrás e mandamos a carta no dia 3 de junho de 2017. E aí eles falaram, até o postulador falou, agora mais uns 6 meses, 1 ano, para a congregação responder essa carta, para dizer se pode ou não abrir a causa. Isso é só para abrir a causa. E por surpresa nossa, nós mandamos em junho, quando foi começo de setembro, a carta já estava na nossa mão, dizendo que nada obsta, já pode abrir o processo. Aí já vem o título de servo de Deus. Foi quando começou, inclusive, a música Servo de Deus. Isso. Aí de lá já vem que ele pode ser, porque a gente já manda uma biografia, uma pequena biografia. E nessa pequena biografia ele já vem falando, bom, realmente o bispo está dizendo, e mais esse tanto de bispo falando, e mais, então tem alguma coisa. Somente depois dessa carta que pode ser colocado como servo de Deus do Inácio. Isso, só depois. Aí depois vem e marca uma data para a abertura do processo. Que aí o bispo constitui um tribunal. Esse é um tribunal que é constituído, onde eu sou o juiz ou delegado episcopal, tem o promotor da causa, o notário, até tem um notário ali, o Rodrigo, o notário, e depois tem a equipe histórica que vai trabalhar junto comigo para fazer todo esse caminho. E depois nós abrimos em fevereiro de 2018. Eu queria ter terminado em 2 anos esse processo, que o meu intuito era terminar o quanto antes, mas aí depois, por providência, sei lá, de Deus, viemos a pandemia,
Aí não tinha jeito da gente se reunir, não tinha jeito desse Paulo vir e nem nos orientar. Aí atrasou a causa, mas nós estamos terminando com 4 anos, que é um tempo assim, recorde ainda, entendeu? Porque geralmente demora 5, 6. Do padre Donizete demorou 25. Caramba, 25 anos. Até esse processo chegar lá, entendeu? Então nós com 4 anos a gente já tá mandando, e agora espero que, quer dizer, hoje é um dia histórico, né? Um dia histórico para ser guardado e celebrado, porque daqui a alguns anos, se Deus quiser, nós vamos olhar para trás e dizer quem fez parte desse processo, desse período da história tão bonito para a nossa diocese e para Guaxupé. E na atual situação, como está o processo? O que ainda precisa acontecer para a gente chegar nesse ponto? Então, agora hoje nós vamos dar esse encerramento, né, dessa investigação, desse processo, desse inquérito. Hoje a gente fecha essa primeira fase, por isso que a gente fala de fases. Nós vamos para a primeira fase, agora vai ser mandado para Roma, todo esse dentro de um malote, de uma mala mesmo, selada, e lá eles vão investigar todo esse processo, ver se o processo não tem nenhuma, se está de acordo. Na verdade é um trabalho monográfico, como se quem fez faculdade sabe, é aquele trabalho monográfico, que agora eles vão analisar se está dentro das regras, a metodologia está tudo correta. Depois vai ter um segundo leitor desse processo, que são os teólogos, para ver se não tem nenhum erro teológico, se está tudo, se Dom Inácio falou tudo de acordo com a doutrina católica e se ele viveu mesmo aquilo que nós estamos propondo, que nós fazemos um parecer nosso dizendo que ele é santo. Investigando tudo, nós damos testemunho que ele é santo. Então agora nós estamos mandando a documentação e falando aqui, ó, ele é santo por causa disso, ele é santo por causa disso, ele é santo por causa disso, ele é santo por causa disso. Então nós vamos elencando assim os argumentos que nós estamos, que comprova. E tem algum fato isolado que fala assim, ó, ele é santo por causa disso, que realmente merece um destaque? Fala assim, ó, teve algum milagre, alguma ação específica para falar assim, ó, isso pode credenciá-lo como... Não tem um fato específico, tem um conjunto de... Um conjunto de fatos. De conjunto de fatos. E qual é esse conjunto de fatos? Primeiramente, que a gente acha que ele é santo só depois do milagre. Não, ele é santo porque ele viveu. O maior milagre é saber que ele viveu a fé, a esperança e a caridade. Esse é o milagre, entendeu? Esse é o maior milagre, porque aí depois de tudo isso comprovado, aí ele vai ser chamado de venerável. Antes de ser chamado de beato, ele vai ser chamado de venerável. Quer dizer, já pode ser venerado, entendeu? É um homem que pode já fazer uma imagem dele, que ele já pode ser venerado, que é venerável. E depois dessa venerabilidade, aí a igreja só vai comprovar mesmo com um milagre. Aí o milagre seria um apêndice dentro desse conjunto. Mas o que torna o homem santo não é o milagre. O que torna o homem santo é a vivência das virtudes. E é isso que nós vamos comprovar nesse inquérito. Entendeu? Para comprovar que Dom Inácio viveu o evangelho. Que o Dom Inácio foi um discípulo fiel de Jesus. Por isso que é aí que as pessoas têm que entender que o santo não está mostrando para si. Quando a igreja canoniza, é alguém que está mostrando para Jesus. Está apontando para a fonte da santidade, que é Jesus, porque nenhum santo é santo por si mesmo. É santo porque se abriu a graça de Deus. Ô padre, o que mudaria para Guaxupé e também para a própria igreja esse processo, e caso a gente consiga concluir a beatificação de Dom Inácio? Teria uma mudança eclesial, histórica, econômica. Olha, nós teremos uma mudança em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Então, por isso é importante a igreja se preparar muito bem, porque depois nós temos que fazer uma boa divulgação, porque a partir daí as pessoas, vamos supor, uma possível beatificação, que não, eu acredito que não esteja longe. Eu tenho muito isso no meu coração. Espero que não esteja enganado. A minha intuição, pelo que eu li de Dom Inácio, pelo que eu vi, Dom Inácio não vai demorar. Não sei se eu estarei aqui, Deus sabe da vida da gente. Mas eu digo que vai ser muito rápido. Esse processo em Roma, ele tem um prazo específico? Não tem prazo. Desde que não tem prazo. Eles não dão prazo. Pode ser que saia com 2 anos, pode ser que saia com 5, pode ser que saia com 10. Não tem. Vai depender muito do processo, como que ele foi feito
e de como que a gente também lá tem custos desse processo. Porque tem custo aqui na diocese, porque graças a Deus o povo ajudou muito, porque tem custo, e custo não é muito barato. E depois lá também, para que esse processo continue lá, a gente precisa ter uma pessoa lá que é como se, eu vou usar uma expressão, não sei se eu vou ser feliz ou não. Vamos supor, mesma coisa, você põe um processo aqui no fórum. Se não tem ninguém que vai lá, se você não contrata um advogado para ir lá saber como é que tá esse processo, se ele não anda. Mas se você contrata um advogado bom, o advogado vai lá e faz, e cobra do promotor, e cobra do juiz, e o processo sai. Entendeu? Entendi. Então, nós estamos falando que é um processo jurídico, entendeu? É um processo canônico, mas é jurídico, canônico-jurídico, que agora precisa de uma pessoa também que está sempre lá, o bispo, o padre, que é o delegado. E tem muita demanda dessa em Roma, de outros locais? Muito. É mesmo? Muita demanda. A demanda é enorme. E a igreja também é muito minuciosa, que quando canoniza alguém, é porque, olha, agora eu vi e falo, nossa, meu Deus, a igreja quando fala que alguém é santo, você pode dar crédito, porque, olha, fazer um santo não é brinquedo, dá trabalho, custo, mas também vira a vida da gente do avesso. Você vira do avesso tua vida. Ô Padre Reginaldo, agora eu queria um depoimento seu pessoal mesmo. Como você lidar com essa situação, seu sentimento, sendo um dos responsáveis por esse processo? Olha, eu sinto assim fico emocionado e tocado ao mesmo tempo, porque eu posso dizer que eu estou numa imensa alegria, porque eu sempre acreditei na santidade de Dom Inácio, sempre acreditei desde que eu conheci a história dele e eu acredito que esse homem é santo, é alguém especial, e santo é alguém que foi marcado, especial, Deus deu uma marca especial para aquela pessoa, por isso quer manifestar sua glória através daquele homem, aquela mulher que carregou fraqueza. Nós não podemos esquecer que santo não tem nada assim de extraordinário, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que o santo não come, o santo não dorme, não, o santo é alguém humano, é tão gente, mas tão gente que é santo. Só pode ser santo quem é humano, entendeu? Santo não é anjo. Santo é alguém que foi anjo, que tem fragilidade. Eu vi as fragilidades, a luta para ele ter paciência, porque ele é um homem que tinha um caráter muito ferrenho, muito duro. A luta dele para lutar contra si mesmo, contra o seu caráter, contra as coisas, para ter aquela paciência, que ele não nasceu manso, ele teve que se educar naquela mansidão, aprender a ouvir. É uma luta. Então ser santo é comum, vamos dizer assim, é tão comum que para nós é extraordinário. É algo extraordinário. Então eu vejo e acredito muito e sou tocado, e ao mesmo tempo nasce dentro do coração um grande desejo de dizer assim, nossa, Dom Inácio é tão perto de nós, tão humano, que eu posso também ser santo. E eu quero também ser santo, porque Dom Inácio está muito perto, essa humanidade dele nos toca. Chegou um momento que pensou em desistir ou não? Falar, isso aqui eu acho que não vai pra frente, ou não? Sempre teve essa certeza de que teríamos sucesso no processo? Olha, eu deixo todo mundo louco. Vocês já conhecem um pouquinho. Quem me conhece sabe, quando eu estou convencido de uma coisa, eu vou até as últimas consequências. Eu sou determinado. Depois que me coloca uma coisa na minha mão, eu vou até as últimas consequências. Mas encontramos resistências, dificuldades, mas em momento nenhum eu imaginei em desistir. De forma, nunca nem me passou pela cabeça. Eu queria terminar esse processo, entendeu? Eu queria encerrar esse processo com todas aquilo que a igreja pede, com todas as normas e regras, porque é muito laborioso, exaustivo, muito exaustivo. E a equipe que trabalha comigo, e eu também sou muito exigente,
tem que ser desse jeito e querendo ou não querendo nós vamos reunir e dou trabalho para eles, vocês vão atrás, vocês têm que correr, e se não traz eu fico bravo, você já sabe disso, eu fico muito bravo, falo, não, mas tem que ir atrás, eu quero as coisas desse jeito e tem que ser desse jeito. E no dia de hoje, a gente tem até então, hoje dia 15 de junho, nós temos uma missa, uma celebração especial na catedral. Sim. Podemos ter algumas informações sobre essa missa de hoje ou ainda não? Só para quem realmente comparecer, para o fiel que comparecer lá. Aí vai ter que estar lá realmente para poder vivenciar esse momento, como eu disse, é um momento histórico. Quem está na missa vai ser um momento assim, único de poder estar. O momento, como eu disse, a missa ela é iniciada com esse processo jurídico, com roupas civis, encerra o processo, quer dizer, encerra ali a fase do inquérito, dá início à missa, e no início da missa é apresentado os restos mortais do candidato. Então hoje é apresentado, é colocado numa caixa, num acrílico, e dentro desse acrílico vai uma caixa de madeira, esse acrílico vai dentro de uma caixa de madeira, e dessa caixa de madeira nós levamos hoje diante do altar e é apresentada a procissão de entrada e fica durante toda a missa. Vai ter uma procissão então hoje durante... exposta ali, fica exposto diante do altar durante a missa. No final da celebração nós fazemos uma leitura, o bispo faz uma leitura de toda a documentação que foi elaborada, tal, e encerra o processo. Depois da bênção, aí nós vamos em procissão levar esse resto mortal para onde ele vai ficar agora, que agora eu já construí quase igual uma arca, assim bonito, um receptáculo que a gente chama de sarcófago. Nesse sarcófago nós vamos colocar agora, ele vai ficar no interior da catedral. Vai sair da cripta então. Vai sair da cripta e agora vai subir e vai ficar ali naquele altar da Santana. Na lateral direita. Quem entra lateral direita e quem está saindo a lateral esquerda. Então ali a Santana já está no lugar dela, que arrumamos, e ali já mandamos fazer de mármore um sarcófago lindo, bonito, que ali ele vai ficar agora até a beatificação. Ali as pessoas vão poder rezar, acender sua vela, é mais fácil o acesso, porque às vezes tem pessoas que é muito difícil, chega lá, a cripta tá fechada. Exato. E às vezes domingo fecha. Então agora vai estar aberto para as pessoas que quiserem, e vamos motivar as caravanas, as outras paróquias, dioceses, para poder vir rezar e participar. Aí não tem como mudar a estrutura de missa para poder atender. Agora é um trabalho de motivação também, que nós vamos ter que fazer usar das redes sociais para ir motivando o nosso povo para vir rezar. E se Deus quiser, logo nós teremos a notícia que ele é venerável e logo já é beato, se Deus quiser. São poucas etapas ainda para chegar nesse sucesso. Poucas etapas. Agora o maior passo a gente já deu, que é esse que nós vamos hoje fazer, graças a Deus. Espero que esse processo esteja muito bem feito e que lá em Roma ele seja aceito. Que agora a maior alegria é saber assim que eles deu um positivo, por isso que é chamado de position. Deu um positivo. O processo foi aceito, e agora, se o processo foi aceito, meu filho, aí agora é rápido. Dia histórico para Guaxupé hoje, então. Que coisa linda, eu tô só assim, veio uma história completa na minha cabeça, que coisa mais, assim, é só agradecer ao Padre Reginaldo por ter aparecido em Guaxupé para dar início a esse processo todo, que não é fácil, acho que é uma missão de vida mesmo, né? Ele mencionou agora há pouco que o Dom Inácio ficou 11 anos frente à Diocese de Guaxupé, e ele ficou 11 anos também em Guaxupé. Alguma correlação? Pois é. Eu acho que essa que era a minha missão. Quer dizer, uma das missões, a minha missão era justamente, Deus me colocou aqui para desenterrar Dom Inácio. Sim. Desenterrar, porque na verdade nós estamos desenterrando aquilo que estava enterrado na memória do povo. Literalmente, né, padre? Literalmente. Estava enterrado na memória do povo, que algum ou outro que ainda conservou essa chama acesa,
mas que hoje, graças a Deus, está sendo como um sol que está nascendo. Hoje nasce um sol para Padre Guaxupé. Reginaldo, tem tantos ouvintes mandando abraços aqui pro senhor, mandando abraço. A Rosa Cipolla, a Xuxa. Dona Xuxa. Dona Xuxa. Eu conheço essa Xuxa. A Dona Xuxa, tem muita gente E fala aqui. pra Dona Xuxa dar um beijo no seu Nabi. Eu amo esse homem. É isso, olha, a Sandra também tá por aqui, a Celina Chaves, o Donizete, que é o Pezão, a Dona Rosa Donizete, o João Moraes, a Leonice, mas é muita gente, padre, muita gente mesmo, todo mundo... E convido o povo para estar nessa missa à noite. Qual que eu vai quero ser o ver. horário? 19 horas. 19 horas. Vocês que têm grupos de redes sociais, divulguem. Nós precisamos agora de divulgação do nosso futuro santo. Nós precisamos, todos nós, abraçar essa causa, Guaxupé abraçar essa causa, de acreditar, sim, que nós temos um santo aqui, que viveu aqui, e nós precisamos divulgar isso, porque isso, como dizia ainda há pouco, vai trazer benefícios espirituais em primeiro lugar, mas benefício para toda a cidade. A cidade de Guaxupé não será a mesma, não será a mesma. Será um Guaxupé antes e um Guaxupé depois. Pode ter certeza disso. Padre, a gente agradece muito a sua presença e te parabeniza também por todo o processo, por todo o trabalho feito até agora, que acho que não dá nem para dizer como um trabalho, né? É algo realmente para coroar a própria diocese, Guaxupé e tudo mais, que a gente, todo cidadão guaxupéano, acaba sendo beneficiado com essa situação. Com certeza. Todos nós, crentes ou não crentes, e católicos ou outras denominações, é um benefício que será para a cidade, para o povo de Guaxupé e para o povo dessa diocese de Guaxupé. E eu agradeço também vocês por abrir os microfones da rádio, como sempre. Sempre à disposição. Sempre fizeram para nós, para poder divulgar essa causa e outras coisas também que a igreja faz de bonito, de belo ou alguma outra informação. Deus lhe pague a todos vocês e peço a Deus que abençoe o grande causador dessa rádio também, Sonabi, com outros que fundaram essa rádio, e que Deus abençoe a vida dele e a todos vocês que estão dando continuidade a esse sonho de tantas décadas e décadas atrás, ainda continua vivo, se modernizando, porque hoje a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que, se quiser manter-se vivo, a gente tem que se modernizar, né? Exatamente. Então que Deus abençoe você, hoje aí está na direção dessa rádio, você, Vanessa, por estar aqui hoje, e os outros locutores também, que sejam abençoados e que Dom Inácio derrame toda a graça e bênção sobre todos vocês. E acredito que ele também se faz presente nessa rádio, porque essa rádio também teve a serviço dele quando aqui. Por muitas vezes. Muitas vezes que ele teve. Temos aqui fotos, registros, e a gente até coloquei à disposição. Nós estamos finalizando a digitalização do nosso acervo histórico e vai ser um prazer enorme se a gente tiver algumas gravações do Inácio pra gente ceder pra diocese também. Eu vou ficar muito feliz, porque agora o próximo passo é fazer um monumento histórico. A gente precisa pensar um local pra gente fazer um museu histórico com todas as fotos, todas as coisas que Dom Inácio usou. E tudo isso aí eu gostaria de contar no nosso museu que nós vamos fazer histórico, contando a história de Dom Inácio. Como eu contei aqui, nós vamos contar essa história. Muito Legal. bom. E peço também, padre, por favor, qualquer atualização que tiver no processo, não deixa a gente curioso não, passa pra gente. Tá, joia. Agora nós vamos nos mantendo informados, se Deus quiser. Deus lhe pague a todos vocês e um abraço para todos os que enviaram um abraço via e-mail ou outras redes sociais aí. Deus abençoe todos e uma vocês. data assim representativa, porque amanhã é Corpus Christi, né? Pois coisa mais bonita, exatamente, bem na véspera. Exatamente. E ele era um devoto, quer dizer, ele tinha um amor à Eucaristia. Ele disse que tinha as três as três coisas brancas que ele amava: a Virgem Maria, a Eucaristia e o Santo Padre Papa, que ele tinha uma devoção. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Padre Obrigado, Reginaldo. padre. Esta é a sua rádio. Clube FM. Ei, bom falar com você. Somos velhos conhecidos. Sou eu, a energia. Aquela que sempre esteve ao seu lado, se importando com tudo que é fundamental para a vida. E por isso,
Para irmos cada vez mais longe, eu me adapto e me transformo a todo momento. Evoluo, para você também evoluir. Com mais segurança, criando mais possibilidades. Estou aqui, pronta para transformar a sua vida, todos os dias. Bom falar com você. CEMIG, há 70 anos transformando vidas com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.